Fala galera, mais uma questão de radiciação. Olha essa questão aqui. Determine o perímetro das figuras. Você tem aí um triângulo, tem um retângulo e observa que as medidas dos lados, tanto do triângulo como do retângulo, está expressa em forma de radical. Radical esse que precisa ser simplificado primeiro, tá? Então vamos resolver aí a letra A. Vimos aqui que os lados do triângulo é raiz quadrada de 45, certo? Aqui, raiz quadrada de 125 e aqui raiz quadrada de 80. Ora, ele quer o perímetro. Você sabe que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um triângulo, certo? O perímetro a gente representa, o perímetro de uma figura, a gente representa por 2Pzinho. 2Pzinho, tá? 2P. E é assim que eu vou representar então o meu perímetro. Vamos lá. Aqui então fica 2P igual ao quê? Você soma então todos os lados. Vamos lá. Raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 80 mais a raiz quadrada de 125. Ok? E agora, professor, como é que eu faço para somar esses radicais? Você sabe que para efetuar a adição de radicais precisa que eles tenham o mesmo que índice e mesmo radicando. Ou seja, tem que ser radicais semelhantes. Ok? Bom, esses radicais, eles têm o mesmo índice, são raízes quadradas. Você pode observar aí, todos têm índice 2. Mas o radicando não é o mesmo. Não tem o mesmo radicando. Eu já posso julgar e dizer que eles não são semelhantes? Claro que não. A primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar esses radicais. Perceba que esses radicais eles não estão na sua forma simplificada. Então vamos simplificar a raiz quadrada de 45. Primeiro, vamos lá. Aqui no cantinho. Como é que eu posso fazer isso? Você pega 45, tudo bem? E decompõe em fatores primos. Vamos lá. Olha, 45 não divide por 2, porque é ímpar, mas divide por 3. Por 3 dá 15, que por 3 dá 5, que por 5 dá 1. E a dica que eu dei em sala de aula foi o seguinte: se for raiz quadrada, forme dupla de números iguais, ok? E aqui é a raiz quadrada de 45, eu vou formar dupla de números iguais. Aqui, ó, o 3 aqui, eu tenho uma dupla de 3, só aqui a gente consegue ter dupla de 3, né? Mas aí, ó, dois números iguais, então sai 1, tá? Toda vez que tem números iguais, sai 1, porque esse número fica ao quadrado e eu consigo extrair a raiz, já que eu estou fazendo a raiz quadrada. Então esse 3 aqui, ó, ele sai, e esse 5 aqui, que sobrou, ele fica dentro do radical, certo? Então eu escrevo aqui, ó, perímetro, vai ficar o quê? No lugar da raiz quadrada de 45, eu coloco 3 e dentro, raiz quadrada de 5. Legal? Mas, vamos fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 80. Vamos pegar 80 aqui, decompor em fatores primos. Olha, por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. É raiz quadrada? É raiz quadrada. Então, vamos formar dupla de números iguais. Olha aqui, agrupando de 2 em 2. Ó, agrupei esse, agrupei esse. De cada grupo aqui, você tira um representante. Sai um 2 e aqui sai um 2. Esses que saíram, então, você vai multiplicar, certo? E aí, o que é que você tem? Ó, 2 vezes 2, você tem 4. E esse 5 que sobrou, ele fica dentro. Então, fica raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 80 é igual ao quê? 4 raiz quadrada de 5. Legal? Substitui aqui, então, no lugar da raiz quadrada de 80, eu coloco 4 raiz quadrada de 5. É o radical simplificado. Falta agora raiz quadrada de 125. Como é que eu faço? Vem também aqui, decompõe em fatores primos 125. Vamos lá? Ó, 125 só divide por 5, certo? Por 5 aqui vai dar 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Não é raiz quadrada que eu estou calculando, índice 2, então eu formo dupla. Dupla de números iguais. Esse que formou dupla sai, e esse aqui fica dentro. Então isso aqui fica como? Ó, 5 fora e 5 dentro. 5 raiz quadrada de 5, ok? Vai substituir isso aqui lá. Então aqui no lugar da raiz quadrada de 125, eu coloco 5 raiz quadrada
de 5. Legal? Perceba agora que todos os radicais são semelhantes, ó. Aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 5, 4 raiz quadrada de 5 e 5 raiz quadrada de 5. Todos os radicais têm raiz quadrada de 5. O que é que eu faço? Eu opero os fatores externos e repito o radical. Então, vou ficar, ó, perímetro. Acompanha. Eu vou pegar o 3, vou somar aqui com mais 4 e também com mais 5. Opera os fatores externos, vai. 3 mais 4, 7. 7 com 5, 12. Então, você coloca aqui 12. E o radical, a raiz quadrada de 5, repete. E aí você tem aqui o perímetro da figura como resposta. 12 raiz quadrada de 5, então, é o perímetro desse triângulo. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B, a mesma coisa. Ele quer o perímetro desse retângulo. Ora, você sabe que no retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, se aqui é raiz quadrada de 150, lá do outro lado também é raiz quadrada de 150. Legal? Aqui também é raiz quadrada de 150. E se aqui embaixo é raiz quadrada de 54, lá em cima também é raiz quadrada de 54. No retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então vamos lá. Calculando o perímetro aqui, 2P. Olha a dica aqui, tá? Em vez de você sair fazendo aqui raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 50, é o seguinte. Você tem quantas raiz quadrada de 150 aqui? Tem 2. Então coloca 2 vezes a raiz quadrada de 150. Legal? Mais, quantas raízes quadradas de 54 você tem? 1, 2. Você tem 2 raízes quadradas de 54. Então, coloca aqui 2 vezes a raiz quadrada de 54. Legal? Então, 2 vezes a raiz quadrada de 150 e 2 vezes a raiz quadrada de 54. Perímetro, então, fica 2 vezes a raiz quadrada de 150. A raiz quadrada de 150, na sua forma simplificada, fica quanto? Vamos ver? Vem aqui, ó. Decompor fatores primos 150. Vamos lá. Por 2, eu tenho 75. 75 não divide por 2 porque é ímpar. Vai por 3. 25. 25 só divide por 5, que dá 5, que por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, eu formo dupla de números iguais. Onde é que eu tenho aqui dupla de números iguais? Aqui, ó, 5. Então, esse 5 ele sai, certo? Eu sei que então já vou ter um 5 fora. Eu coloco aqui, ó, 2 vezes quem? O 5 que sai. E esses dois aqui, ó, eles não saem. Por quê? Porque não são números iguais, certo? Não formou dupla de números iguais. Ficou 2 e 3. Então, dentro fica 2 vezes 3, certo? Lá dentro do radical, você fica com 2 vezes 3, tá? Por que eles ficam multiplicando? Porque isso aqui são fatores primos. Aqui agora, vamos lá. Mais o quê? 2 vezes a raiz quadrada de 54. Vamos simplificar a raiz quadrada de 54. Aqui, ó. 54. 54 por 2 dá 27. 27 divide por 3. Que vai dar 9. Que por 3 vai dar 3. Que por 3 vai dar 1. Formar dupla de números iguais aqui. Dupla de números iguais eu consigo só com esse 2 de baixo aqui, ó. Então, esse 3 aqui que formou dupla, ele sai. Legal? Ele sai, já bota ele aqui fora, 3. Esse método aí é de extrair, né? Fatores lá do radicando. Se formou dupla, raiz quadrada, tá? Se formou dupla números iguais, eu tiro um representante. E aí? Aqui sobrou 2 e 3 também. Não conseguiu formar dupla de números iguais. 2 e 3 são diferentes. Então, eles ficam dentro do radical. Vem aqui dentro ó, e coloca ele lá. 2 vezes 3. Bom, continuando aqui, então eu tenho o quê? Que o perímetro, 2 vezes 5 aqui, ó, dá 10, certo? E aqui dentro, 2 vezes 3, 6. Fica assim, raiz quadrada de 6. E aqui, 2 vezes 3, 6. E lá dentro também, ó, 2 vezes 3, 6. Perímetro, então, gente, olha aqui, os radicais aqui, eles são semelhantes. Como é que eu sei que eles são semelhantes? Aqui, ó, pelo radical, tá? O radical tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Todos são raiz quadrada de 6. Aí eu opero, então, aqui os fatores externos. Ora, olha aqui. 10 mais 6, 16. E o radical, eu repito, raiz quadrada de 6. Beleza? Então, isso aí é o nosso perímetro. 16, raiz quadrada de 6. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima questão. Tchau, tchau.